A Casa da Floresta, capítulo 7. Nos dias que se seguiram à partida de Gaius, o sol brilhante de Beltânia escondeu-se por trás de céus lacrimosos, como se a primavera relutasse em se transformar em verão. Eilan se arrastava pela casa como um fantasma. Os dias passavam e Gaius não mandava nenhuma notícia. Pouco antes de partir para a Casa da Floresta, Dieda disse que ela deveria ter se entregue a Gaius. Se tivesse feito isso, será que ele a esqueceria com mais ou menos facilidade? Afinal de contas, os festivais existiam num tempo próprio. Aquela noite, quando ficaram sentados juntos contemplando as fogueiras, foi como um sonho do outro mundo. Aquele espaço de tempo em que as portas entre os mundos se abriam, qualquer coisa parecia possível. Até mesmo o casamento da filha de um druida com um oficial romano. Mas agora, cercada pelas coisas e os sons de sua casa, começou a duvidar de si mesma, de seu amor e principalmente de Gawain, ou Gaius, como achava que deveria chamá-lo. O pior é que ninguém parecia notar seu sofrimento. Mairi insistira em voltar para sua própria casa para esperar a volta do marido, e Reis se ocupava com as tarefas trazidas pelo verão. Poderia ter confiado em Dieda, mas ela estava na Casa da Floresta, onde devia estar enfrentando seus próprios sofrimentos e saudades. Os céus choravam, o coração de Eilan chorava com eles, e ninguém parecia se importar nem um pouco. Finalmente, um dia, seu pai mandou chamá-la. Ele estava sentado ao lado da lareira na sala das refeições. Só havia cinzas agora, pois embora o céu estivesse cinzento e cheio de nuvens, estava suficientemente quente para não se precisar de fogo. Uma estranha mistura de raiva e divertimento abrandava seu habitual sissudez. Eilan, disse delicadamente, acho que devo informá-la. Recebi um pedido de casamento para você. Gaius, ela pensou, eu estava errada em duvidar dele. Mas é claro que foi um pedido que não pude atender. O que você sabe sobre o jovem que se denominava Gawain? O que você quer dizer? Sem dúvida, ele podia ouvir as batidas rápidas de seu coração. Ele lhe contou seu verdadeiro nome? Que o pai dele é Marcelo Severus, prefeito do acampamento de Deva? Ela viu a raiva sob a delicadeza de Bendegid e fez força para parar de tremer, mas fez que sim com a cabeça. Então, pelo menos não a enganou. Seu pai suspirou. Mas você deve afastá-los de seus pensamentos, filha. Você ainda não tem idade para se casar. Ela levantou a cabeça para protestar, porque não havia percebido que seu próprio pai era muito mais capaz de negar sua permissão do que Gaius de negar o seu amor. Eu posso esperar, murmurou sem ousar levantar os olhos. Seu pai prosseguiu. Eu não costumo ser um tirano com meus filhos, Eilan. Para dizer a verdade, tenho sido bastante indulgente com vocês. Se você me temesse, não falaria desse jeito. Mas isso não pode ser, filha. Não diga nada, ordenou. Eu ainda tenho algo a dizer-lhe. O que resta? Eilan exclamou, escondendo-se ao senti-lo agarrar-lhe o pulso. Você o recusou, não foi? Eu quero que você entenda por quê. Seu tom de voz abrandou-se. Não guardo nenhum rancor contra o rapaz, e se ele fosse um dos nossos, lhe daria de bom grado a sua mão. Mas óleo não se mistura com água, e nem chumbo com prata, e nem romano com bretão. Ele é apenas metade romano, ela protestou. Sua mãe era da tribo dos Silures. Ele parecia suficientemente bretão quando se hospedou aqui. Seu pai balançou a cabeça. Isto piora ainda mais a situação. Ele é o filho bastardo de um casamento fora da lei, na minha opinião, com uma raça de traidores, pois os Silures eram traidores mesmo antes de os romanos chegarem, roubando nosso gado e nos furtando durante as nossas caçadas. Seria dupla loucura deixá-la casar-se com um descendente dos nossos velhos inimigos. Cheguei até a falar com Ardano sobre isso, e embora ele fale da paz que poderia vir daí, como se você fosse filha de uma das nossas rainhas e ele filho de um César, eu sei que não pode ser. Seus olhos arregalaram-se ao pensar que logo o arquidruida é que poderia ser seu aliado.
Mas seu pai ainda estava falando. Pelo tom da carta, desconfio que Marcelo Severus tem opinião idêntica à minha. Um casamento desses só traria problemas de consciência para vocês dois. Se Gaius estiver disposto a renunciar a Roma por sua causa, então eu não o desejo na nossa família. Se ele se aliar aos seus, você será rejeitada pelo nosso povo e não quero isto para você. Elan não levantou os olhos. Por ele eu suportaria isto, disse com uma voz quase inaudível. Sim, na sua loucura acredito que suportaria, seu pai retrucou asperamente. A juventude está sempre pronta a desafiar o mundo, mas nosso sangue não é sangue de traidores, Elan. Cada vez que você traísse a sua família com ele, os corvos iriam bicar seu coração em segredo. Sua voz suavizou-se. E mais, não é só você, mas toda a nossa família seria forçada a quebrar um compromisso atrás do outro. Elan, isto você tem que entender. Não tenho nada contra Gawain. Ele foi um hóspede na minha casa e seria equivocado dizer que mentiu para mim, se ninguém perguntou-lhe seu verdadeiro nome. Se é para existir algum rancor, seria apenas pelo fato dele ter agido em segredo para colocá-la contra os seus. As palavras de Elan foram quase inaudíveis. Ele agiu honradamente tanto comigo quanto com você. E eu questionei isto? Perguntou Bendegide. Mas quem pergunta compromete-se a aceitar uma resposta. Eles me pediram a sua mão de forma honesta e honrada. Eu respondi da mesma forma, e isto é tudo. Ela falou numa voz estrangulada. Outro homem menos honrado poderia ter agido comigo de tal forma que você ficaria grato em livrar-se de mim. O rosto de seu pai foi tomado de raiva e pela primeira vez na vida ela teve medo dele. Ele puxou-a para si e deu-lhe um tapa na boca. Não com muita força. Chega, disse, chega! Se eu tivesse batido em você com mais frequência quando era criança, não precisaria bater agora por causa desta resposta despudorada. Elan caiu no banco quando ele a soltou. Há 10 dias ela teria soluçado, se seu pai falasse assim com ela. Agora achava que nada no mundo a faria derramar uma lágrima. Ele disse enfaticamente: você jamais se casará com um romano enquanto eu for vivo. Não, e nem depois disso se eu puder evitar. E se você me dissesse que as coisas foram tão longe que precisaria casar-se com esse meio romano filho de traidores, ou que iria me dar um neto bastardo, nenhum homem na Britânia me condenaria se eu a afogasse com as minhas próprias mãos. Poupe-me este rubor de vergonha, filha. Há um instante ele não existia. Elan teria preferido enfrentar o pai de pé, mas seus joelhos tremiam tanto que não conseguia levantar-se. Você é mesmo capaz de pensar isso de mim? Não fui eu quem tocou nisso primeiro. Seu pai respondeu, depois sua voz suavizou-se. Filha, admitiu. Eu falei com raiva. Você é uma boa menina e minha verdadeira filha. Peço-lhe perdão. Agora chega desta conversa. Você vai para o norte amanhã. Sua irmã Mairi vai precisar de ajuda, pois seu filho está para nascer e nesta estação sua mãe não pode deixar a casa. Parece provável que o marido dela, Hodri, tenha sido capturado pelos romanos quando partiu atrás dos recrutados. Então, mesmo que as coisas fossem diferentes, esta não seria uma boa ocasião para me oferecer um genro romano. Elan balançou a cabeça silenciosamente. Bendegide abraçou-a e disse gentilmente: eu sou mais velho e mais sábio do que você, Elan. Os jovens só veem a si mesmos. Você pensa que não vi você se consumindo? Pensei que fosse apenas de saudade de Dieda, mas minha maior raiva deste bastardo é pelo fato dele ter lhe causado tanto sofrimento. Ela balançou a cabeça com o corpo rígido sob o seu abraço, sentindo-se a um mundo de distância. Ele dissera que um corvo bicaria seu coração se ela se casasse com Gaius, e ela pensou que se tratava apenas de uma maneira poética de falar. Agora percebia que ele falava a verdade, pois a dor em seu coração era tão aguda como se realmente o bico de um corvo a tivesse perfurado. Sentindo sua resistência, seu pai se irritou. Sua mãe disse a verdade quando falou que você estava na idade de casar.
Neste inverno vou procurar um marido para você, um dos nossos. Eilan soltou-se dos braços dele com os olhos faiscando. Eu não tenho escolha senão obedecer-lhe, disse amargamente. Mas se não posso me casar de acordo com a minha vontade, não me casarei com nenhum homem sobre a face da terra. Como quiser, falou ele com amargura. Não irei forçá-la, mas vou arranjar um noivo para Senara, antes mesmo de ela atar seu cinto de donzela. Não quero mais ter esse tipo de briga com uma filha. A chuva continuou a cair por muitos dias, fazendo subir rios e riachos e inundando campos, caminhos e estradas. Estava muito perto da época do parto de Mairi, e o destino de seu marido ainda era desconhecido. Ela havia admitido que talvez fosse melhor ter ficado na casa de seu pai até o nascimento da criança. Mas como esse tempo seria ainda mais arriscado de ela viajar do que ficar em casa. Foi Eilan, portanto, quem viajou para a casa de sua irmã, escoltada por 2 dos homens de seu pai. Embora ainda chorasse à noite quando pensava em Gaius, ficou contente pela viagem. Ela era útil lá, sua irmã precisava de alguém para conversar e seu sobrinho estava agitado e confuso porque sua mãe tinha parado de amamentá-lo e seu pai tinha desaparecido. Mairi estava pesada demais para dar-lhe muita atenção, mas Eilan tinha paciência para ficar horas sentada dando-lhe de comer com uma colher de osso, e ele ficava mais alegre quando ela brincava com ele. Como a chuva continuava a cair, havia momentos em que Eilan imaginava se teria de fazer sozinho o parto da irmã, mas Mairi tinha arranjado uma sacerdotisa para ajudá-la. Todas as mulheres da Casa da Floresta são treinadas nesses assuntos, irmã. Mairi falou esfregando as costas que doíam constantemente agora. Você não precisa ter medo. Era a 4ª noite que Eilan passava com sua irmã e começava a se sentir em casa. Não seria maravilhoso se nos mandassem de Eda? Ela é nova na Casa da Floresta e não pode sair durante o 1º ano. Elas prometeram mandar uma das atendentes de Lianon, uma mulher de Ibérnia chamada Kailian. Falou tão secamente que Eilan ficou imaginando se Mairi não gostava da mulher, mas achou melhor não perguntar. 3 dias mais tarde, Kailian chegou, uma mulher alta, embrulhada em xales e cachecóis, que lhe deixavam apenas os olhos e os pesados cabelos escuros visíveis. Em contraste com os cabelos e as sobrancelhas escuras, sua pele parecia branca como leite, mas os olhos eram azuis. Quando tirou os agasalhos, um golpe de vento trouxe rolos de fumaça da lareira e a sacerdotisa começou a tossir. Eilan foi correndo encher uma caneca de cerveja. A sacerdotisa falou em voz baixa. Obrigada, criança, mas não é permitido. Se você puder me dar um pouco de água... É claro, murmurou Eilan, enrubescendo, e foi encher o copo da moringa que estava perto da porta. Posso apanhar água fresca no poço. Não, esta aqui está ótima, disse a sacerdotisa tomando o copo das mãos dela e bebendo toda a água. Obrigada, mas quem é a mulher grávida? Você não é mais do que uma criança. É Mairi, que vai ter um bebê. Eilan murmurou. Eu sou Eilan, a filha do meio de Bendegid, e tenho uma outra, Senara, que só tem 9 anos. Meu nome é Kailian. Eu a vi em Beltane, mas não sabia seu nome. Pensei que a assistente de Lianon fosse... Parou envergonhada. Kailian completou a frase. Mais velha? Mais altiva? Estou com Lianon desde que ela me trouxe das praias ocidentais de Eriu. Eu tinha cerca de 14 anos quando viemos para a Casa da Floresta, e estou lá há 16 anos. Você conhece a minha parenta de Eda? É claro que sim, mas ela mora com as donzelas. Nós somos muitas e nem todas pertencemos à mesma ordem. Agora que a estou vendo, estou entendendo. Mas isto fica para depois. Agora deixe-me falar com sua irmã. Eilan levou-a até Mairi, que estava tão pesada que só conseguia mover-se com dificuldade, e se afastou para dar-lhe um pouco de privacidade. Mal conseguia ouvir o murmúrio baixo quando Kailian questionava Mairi. Havia algo de tranquilizador no ritmo suave da voz da sacerdotisa. Eilan pôde ver a tensão deixando o rosto de Mairi e percebeu pela primeira vez que sua irmã estivera com medo. Ela não se encolheu quando Kailian apertou-lhe a barriga com as mãos longas. Quando terminou, Mairi deitou-se com um suspiro.
Acho que o bebê não vai nascer hoje, e talvez nem amanhã. Descanse agora, mocinha, pois vai precisar de todas as suas forças quando chegar a hora, Kylan disse brandamente. Quando Mairi estava outra vez confortável, Kylan juntou-se a Eilan perto do fogo. É verdade que o marido dela desapareceu? Perguntou baixinho. Nós tememos que tenha sido levado pelos romanos, Eilan respondeu. O meu pai me avisou para não mencionar isso para Mairi. Por um momento, Kylan pareceu olhar para dentro de si mesma. Não diga nada, pois temo que ela não tornará a vê-lo. Eilan olhou para ela horrorizada. Você ouviu alguma coisa? Vi os presságios, e eles não foram bons. Pobre Mairi, pobre amor. Como diremos a ela? Não diga nada por enquanto, Kylan aconselhou. Eu mesma lhe direi depois do parto, quando ela terá motivos para viver pelo seu filho. Eilan estremeceu, pois gostava de Mairi, e pareceu-lhe que a sacerdotisa falara da morte do mesmo jeito que falara da vida, sem sentimento nem tristeza por nenhuma das duas. Mas supunha que para uma sacerdotisa, vida e morte deveriam significar algo muito diferente do que significavam para ela, Eilan. Espero que tenha parentes homens para cuidar da herança dos seus filhos, Kylan continuou. Meu pai não tem filhos homens, respondeu Eilan. Mas Cynric cumprirá os deveres de irmão para com Mairi se for preciso. Ele não é filho de Bendegid, apenas filho adotivo. Fomos criados juntos. Ele sempre gostou muito de Mairi e está no norte agora. Já ouvi falar deste Cynric, disse Kylan, e Eilan ficou imaginando o quanto a sacerdotisa saberia. Sua irmã irá mesmo precisar de um parente próximo. Aquela noite, uma nova tempestade chegou vinda do oeste, e Eilan, acordando durante a noite, ouviu-a rugindo em volta da casa, como uma coisa selvagem. De manhã, as árvores ainda balançavam sob as lufadas de vento. Apesar de alguns tufos de sapê terem sido arrancados do telhado, a casa redonda apenas gemeu e sacudiu sob as lufadas do vento, enquanto que uma estrutura mais pesada poderia ter cedido. A chuva ainda caía sem parar, mas Kylan, olhando para o aguaceiro, parecia satisfeita. Há boatos de assaltantes vindos da costa, disse quando Eilan a questionou. Se todos os caminhos estiverem inundados, não poderão chegar até aqui. Assaltantes? Mairi repetiu com um ar assustado, mas Kylan não quis voltar ao assunto, dizendo apenas que falar no mal geralmente o atraía. No início da noite, o pior já havia passado, e caiu uma chuva forte e insistente, deixando o mundo todo inundado com o som da água e dos riachos e reservatórios transbordando. Felizmente havia um bom suprimento de lenha guardada num abrigo perto da casa principal, e elas acenderam um fogo animador. Kylan desembrulhou o pequeno instrumento musical que trazia nos braços como se fosse uma criança. Eilan jamais conhecera uma mulher que tocasse harpa. Ela mesma apanhou quando criança por ter mexido na harpa de seu avô. É verdade. Há mulheres trovadoras entre nós, Kylan disse. Embora eu toque apenas por prazer, acho que Dieda se tornará uma delas. Eu não me surpreendo, Eilan falou um tanto melancolicamente. Ela canta lindamente. Você está com inveja, criança? Há outros dons além da música, você sabe? A sacerdotisa olhou para Eilan pensativamente e depois pareceu tomar uma decisão. Você sabia que ela foi escolhida por engano, confundida com você? Eilan arregalou os olhos, lembrando-se de todas as vezes durante a sua infância em que havia brincado de sacerdotisa e da visão que tivera quando a capa de Lianon envolveu a outra moça. Você nunca pensou nisso, pequena? Eilan não respondeu. É claro, havia sonhado com isso por muito tempo, mas agora havia Gaius. Como ser sacerdotisa se era capaz de sentir tanto amor por um homem? Bem, não é preciso tomar uma decisão agora, Kylan disse sorrindo. Falaremos nisso uma outra vez. Eilan ficou olhando para ela e subitamente, com uma dupla visão, viu-as juntas, erguendo os braços em homenagem à lua. Embora o reconhecimento fosse total, percebeu surpreendida que o cabelo de Kylan não era escuro e sim vermelho. Suas feições eram tão semelhantes quanto a de duas irmãs, e seu próprio rosto era o que tinha visto antes no Lago da Floresta. Irmãs,
e mais do que irmãs, mulheres e mais do que mulheres. As palavras vieram-lhe à mente de algum lugar além da memória. Então, com um choque, lembrou-se que jamais havia falado com Caelian antes, mas como tinha ocorrido com Gaius, pareceu-lhe de repente que conhecia a sacerdotisa desde o início do mundo. Caelian estava tocando há bastante tempo quando de repente Mairi levantou-se e gritou, olhando para a mancha escura que se espalhava pelo vestido. As outras duas levantaram a cabeça surpresas. A sua bolsa d'água já arrebentou? A sacerdotisa perguntou. Bem, queridos, bebês chegam quando querem e não de acordo com as nossas conveniências. É melhor ir para a cama. Eilan, vá procurar o pastor e diga para trazer mais lenha para o fogo. Depois acenda-o e ponha água para ferver. Mairi vai precisar de um chá quente antes que isso termine. E nós também. Como Caelian sabia muito bem ter algo para fazer, iria acalmar a moça. Você está melhor agora? A sacerdotisa perguntou quando Eilan voltou. Sempre achei um erro deixar uma mulher que ainda não pariu um filho presenciar um parto. Isso apenas assusta. Mas se você for se juntar a nós na Casa da Floresta mais cedo ou mais tarde, vai ter que aprender. Eilan engoliu em seco e concordou, decidido a justificar a fé que a mulher mais velha depositava nela. Durante 1 ou 2 horas, Mairi cochilou entre uma dor e outra, acordando apenas algumas vezes para gritar, quase durante o sono. Eilan cochilava no banco perto do fogo. Era a parte mais escura da noite e a chuva se transformara num gotejar insistente quando Caelian inclinou-se para acordá-la. Venha, vou precisar de você. Atice o fogo e faça um chá de folhas de amora para Mairi. Não sei quanto tempo vai levar e preciso da sua ajuda. Quando o chá ficou pronto, Caelian debruçou-se sobre Mairi, que se mexia inquieta, e levou a xícara a seus lábios. Tome, beba um pouco. Isso vai fazê-la sentir-se mais forte. Em poucos instantes, Mairi sacudiu a cabeça com o rosto vermelho e contorcido. Não vai demorar muito, minha querida, Caelian disse animadoramente. Não tente erguer-se agora. Quando Mairi relaxou, ofegante, depois da contração, Caelian falou. Eilan, enxugue o rosto dela enquanto preparo tudo. Foi até o fogo e tornou a falar com Mairi. Veja, tem um lindo coeiro pronto para a pequenina, e agora falta pouco para você tê-la em seus braços. Ou acha que vai ser outro belo garoto como o que você tem? Eu não me importo, Mairi resmungou, respirando com dificuldade. Só quero que termine. Ai, ainda vai demorar muito? É claro que não. Só um pouquinho, Mairi. E logo vai ter seu filho nos braços. Ah, assim mesmo, só mais um pouco. Uma começa assim que a outra termina. Eu sei que é difícil, mas significa que o bebê chegará logo. Eilan estava quase paralisada de medo. Mairi nem parecia mais ser ela mesma. Seu rosto estava vermelho e inchado. Ela gritava e nem percebia que estava gritando. Então ofegou, arqueando as costas e escorando os pés no pé da cama. Eu não posso, eu não posso. Veio seu grito rouco, mas Caelian ainda tentava encorajá-la. Pareceu a Eilan que o parto durara uma eternidade, mas o sol mal havia se posto. Então a voz de Caelian mudou. Agora acho que estamos prontas. Deixe-a segurar as suas mãos, Eilan. Não, não assim, pelos pulsos. Agora, Mairi, empurre mais uma vez. Sei que está cansada, criança, mas vai terminar logo. Respire assim, isso, respire com força, deixe ele vir. Assim, assim. Olhe só! O corpo de Mairi ergueu-se e a sacerdotisa endireitou-se, segurando alguma coisa incrivelmente vermelha e pequena que se sacudiu nas suas mãos como um leve gemido. Olhe, Mairi, você tem uma linda filha. O rosto vermelho de Mairi relaxou-se num sorriso de felicidade quando Caelian colocou a recém-nascida sobre seu ventre. Ah, senhora, sussurrou a sacerdotisa olhando para ela. Eu já assisti a isso mais vezes do que posso me lembrar, e é sempre um milagre. O fraco gemido se transformou num berro exigente, e Mairi riu. Oh, Caelian, ela é tão linda, tão linda! Com muita eficiência, a sacerdotisa cortou o cordão umbilical e limpou a criança. Quando Mairi começou a expelir a placenta, Caelian entregou o bebê a Eilan. Parecia impossível que algo tão frágil pudesse ser humano. Seus dedos e pés eram finos e aracnoides. A cabeça era coberta de uma penugem escura.
Quando Mairi caiu num sono de exaustão, Kylian pendurou o pequeno amuleto de metal em volta do pescoço do bebê e começou a embalá-lo nos braços. Agora ela não pode ser roubada pelos duendes e nós a vigiamos durante todos os momentos desde que nasceu. Portanto, sabemos que não foi trocada pelas fadas, Kylian disse. Mas nem os duendes sairiam com essa chuva. Como você está vendo, mesmo uma enxurrada pode trazer algo de bom. Kylian endireitou as costas cansadas, percebendo que um sol aguado estava começando a espiar por entre as nuvens pesadas pela primeira vez em muitos dias. O bebê era comprido e frágil. Seu cabelo se transformou numa penugem avermelhada ao secar. Parece tão delicada, será que vai viver? Eilan perguntou. Não vejo nenhum motivo para que não viva, Kylian respondeu. Foi uma bênção dos deuses não termos saído daqui durante a noite. Achei que poderia ser mais seguro nos refugiarmos na casa da floresta. Então o bebê teria nascido debaixo de alguma árvore ou no meio da campina. E poderíamos ter perdido mãe e filha. Minhas previsões nem sempre são verdadeiras. A sacerdotisa sentou-se pesadamente num banco em frente ao fogo. Ora, já é dia novamente. Não é de espantar que eu esteja cansada. E sem dúvida, logo o menino vai acordar e poderemos mostrar-lhe a irmãzinha. Eilan ainda segurava o bebê, mas quando Kylian olhou para ela, um véu pareceu cair como uma lufada de ar frio vinda do outro mundo. Quando soprou, uma terrível tristeza gelou os ossos de Kylian. Subitamente estava vendo uma Eilan mais velha, vestida com a roupa azul da casa da floresta com a meia-lua, azul das sacerdotisas tatuadas na testa. Trazia uma criança em seus braços e em seus olhos Kylian viu uma tristeza tão grande que partiu seu coração. Kylian estremeceu, sacerdotisa, por esta torrente de tristeza e tentou afastar as lágrimas. Quando tornou a olhar, a moça a observava espantada. Involuntariamente, a sacerdotisa se aproximou e arrancou-lhe dos braços a filha de Mairi, que gemeu baixinho e tornou a adormecer. — O que houve? Eilan perguntou. — Por que você me olhava desse jeito? — Uma corrente de ar, Kylian murmurou, que nos gelou, mas elas podiam ver que o fogo crepitava firmemente. As minhas previsões nem sempre são verdadeiras, disse a si mesma, nem sempre. Sacudiu a cabeça. Vamos torcer para que os rios ainda estejam intransponíveis. Ela disse, até mesmo a lembrança de assaltantes era uma distração bem-vinda, depois daquela visão. Por que diz isso? Meu pai certamente irá querer vir assim que puder, e minha mãe também, para verem a neta, e ainda mais se, como você diz, Mairi ficou viúva. Kylian se assustou. Eu disse isso? Bem, certamente o tempo seguirá seus desígnios. Nunca ouvi dizer que mesmo pela vontade do arquidruída nós tenhamos tido mais sol ou mais chuva. Mas não posso deixar de pensar que seus parentes não são os únicos que podem cruzar as estradas. Venha, acrescentou. O bebê precisa voltar para o seio da mãe. Ela se dirigiu para a cama com o bebê aconchegado em seus braços.